último capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Eu vou ler apenas o verso de número 7. É o quinto livro da Bíblia, o quinto livro escrito por Moisés. Nós chamamos aí de Pentateuco. É um livro que ele repete a lei. Deuteronômio, capítulo de número 34, apenas o verso número 7. Gostaria de lembrar que nós estamos falando sobre os movimentos da igreja, a necessidade de uma intervenção vinda do Espírito Santo de Deus para que a igreja se mova na direção que Deus quer. Já falamos sobre oração. Se me perguntar, eu diria que é o principal movimento e o mais difícil de sermos convencidos e aplicarmos o nosso coração a ele. Mas já falamos sobre ele no primeiro trimestre. Iniciamos agora o segundo trimestre, já no mês passado. Estamos falando sobre liderança. E no último domingo eu comecei a falar sobre o modelo bíblico de liderança através da vida de Moisés. Falei sobre o seu chamado, e tudo começa no chamado. Então Deus está chamando homens e mulheres para que sejam grandes líderes. E à noite falei das etapas aí, usei aquele tema, o menino, o homem e o líder, para falar que há as etapas e você precisa compreendê-las bem e saber em qual etapa você está, para que você possa cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E nós, como bons presbiterianos, entendemos que a nossa vocação é viver para a glória de Deus, então causar um impacto em todas as esferas da sociedade, dirigidos ou impulsionados aí pelo poder do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar sobre a vitalidade do líder. Deuteronômio 34, 7, diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que de fato, nessa manhã, os nossos ouvidos estejam atentos e sejam eles aplicados a ouvir a Tua palavra. E lembramos que para nós não basta ouvir. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito, que é aquele que abre a nossa mente, o nosso coração, para compreender a palavra do Senhor. E uma vez que compreendemos a palavra do Senhor, ainda dependemos dele para nos ajudar a colocar em prática. Quando isso acontece, a nossa vida tem uma mudança profunda, nós conseguimos de fato enxergar a realidade, deixamos de nos preocupar com as circunstâncias e passamos a colocar os nossos olhos, e eles estarão sempre fixos no Senhor, que tem o melhor para nós. Nos lembraremos de não viver para nós mesmos, e sim para o Senhor, e de fato experimentaremos da graça e da bondade do Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. O Senhor sabe como cada um aqui entrou, e o que de fato cada um precisa ouvir e ser impactado pelo Teu poder. Dá-nos a Tua graça, a Tua bondade, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu sempre falo a mesma coisa porque é uma tônica da nossa geração, nós vivemos uma crise profunda de liderança, nós não encontramos homens e mulheres capazes de nos liderar nas mais variadas frentes, então nós temos problemas em todas as áreas, E não adianta a gente falar só da presidência da República, só dos governos ou das igrejas, em todas as áreas. Então, onde estão os grandes líderes? Onde estão esses homens e mulheres que lideraram no passado ou em outros tempos e que agora nós não encontramos? Me parece que há algumas respostas fáceis de encontrarmos na Bíblia. Me parece que há uma grande omissão. Então Deus continua chamando, porque a Bíblia fala que Deus está falando e quem tem ouvidos deveria ouvir. Então Deus continua chamando, mas as pessoas têm o seu coração endurecido em responder a Ele. Deus chama os homens, as mulheres e eles passam para o próximo, fingem que não é com eles e daí por diante. Então esse é um dos grandes problemas. E quando, tal lá naquela parábola, lembra que o Jotão contou sobre o irmão dele que matou? Lembra? O filho
lá de Gideão, matou os 70 irmãos, Abimeleque. Aí ele falou assim, olha, pediram para a amoreira, pediu para a figueira reinar, ninguém quis. Aí o espinheiro pegou e falou, vem aqui que eu vou reinar sobre vocês. E aí saiu o espinho dele e consumiu todo mundo. E a história que ele queria dizer foi o que de fato aconteceu. Abimeleque foi um péssimo juiz e fez apenas mal para o povo ali seguindo. Então, isso fica ecoando na minha mente, no meu coração, porque essa é a grande realidade. Por outro lado, nós temos uma série de líderes que estão sem vigor nenhum, e talvez eu faça parte deles, ou estou caminhando para isso. Não tem mais força, não tem mais energia, se sentem cansados e uma série de coisas. Então há um ótimo livro, não é um bom livro, não, há um ótimo livro chamado Andando de Tanque Vazio, que você deveria ler, do pastor presbiteriano ali do Havaí, o reverendo Wayne Cordeiro, e ele conta a história dele como pastor, e o burnout, ou burnout, ou o nome que der, né? Para nós presbiterianos aqui no Brasil, seria, né, o cara bateu a biela. Sabe quando você bate a biela? Então, e aí? E ele conta então a história, como ele venceu essas coisas. Num determinado parte do livro, ele fala de algumas causas da depressão, e você vai se encaixar em todas elas. Duvido que você não vai se encaixar em uma delas. E a maioria de nós, como eu, vai dizer assim, poxa, mas eu me encaixo nisso desde o início da minha vida. Então é aqui que algumas respostas precisam aparecer para nós, para que nós encontremos a vitalidade. Vamos lá, olha, ouça aí as causas da depressão que ele fala. Estresse de longa duração. Nesse país, em qualquer lugar do mundo, depois do pecado, viver é um grande estresse. Segundo, grandes perdas. Nós já nascemos perdendo. E nós vamos perder os nossos entes queridos. Às vezes você vai perder um emprego que era o seu sonho. Você vai perder aquela vaga da universidade que você tanto lutou e uma série de coisas. Depois ele fala, na minha opinião, é o pior de todos. Problemas não resolvidos. Não vou nem pedir para levantar a mão, mas eu duvido que alguém aqui não levantaria a mão se eu dissesse assim, quem aqui tem problemas não resolvidos? Alguns diriam, vixe. Não é? E ele continua. Estresse financeiro. Aí não tem jeito, né? Estresse financeiro é conosco mesmo, né? Nesse país, estresse financeiro, isso aqui nós entendemos. Que ele é americano, não deve conhecer muito isso, mas nós conhecemos. Estresse financeiro. E por último, talvez sutil e tão perigoso quanto os problemas não resolvidos, pressão para se sobressair. Sabe, você quer ser o melhor, quer aparecer, quer estar nas luzes, diante dos refletores, e aí isso já consumiu a sua vida e que você não sabe mais o que fazer. Mas ele ainda diz assim, antes de caminharmos, não são os problemas que destroem você, os problemas não resolvidos é que fazem isso. Se nós fôssemos mais atentos, nós começaríamos a resolver os nossos problemas. Porque talvez sejam eles que nos impeçam de fazer e de cumprir a vontade do nosso Deus. Ok? Bom, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio. Foi escrito por Moisés, como já disse, é o 5º livro que ele escreve. O povo está às portas da terra prometida. Ele não entraria porque ele cometeu aquele pecado de, ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. E Deus falou, porque você não me santificou diante do povo, você não vai entrar. Mas o povo seria agora conduzido por Josué, que foi treinado por ele por 40 anos. Portanto, Moisés repete a lei e lembra dos grandes feitos de Deus nos 40 anos de jornada pelo deserto. Então ele está fazendo um resumo da vontade de Deus, do querer de Deus, desses 40 anos e de como as coisas deveriam ser manifestas. Mas aqui, no último capítulo, quando Moisés está entregando a sua liderança, nós recebemos essa informação que ele morre com 120 anos e que, de fato, ele foi um líder vigoroso, que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. A maioria dos líderes não chega nessa situação. Chega no fim queimados, né? Esgotados, decepcionados. E alguns, como Elias, bem mais novo que ele, pediram até a morte, tal qual Jonas e mais alguns que poderíamos citar.
Então eu quero falar nessa manhã um pouquinho sobre a vitalidade do líder. E eu quero falar aqui sobre 3 iniciativas que os líderes devem ter a fim de ter a vitalidade que vem de Deus. Então eu estou partindo do pressuposto que a vitalidade vem de Deus, não é um produto nosso. Não adianta você ficar tomando whey, suplemento aí, um monte de coisa. Tem menino aí tomando testosterona. Vai morrer cedo. E fique esperto com o tal do energético, tá? Você não precisa de nada disso. Você precisava é dormir na hora certa, entendeu? Lembrar que o seu corpo é limitado. Que Deus não te criou, sabe? Igual o Superman, que toma tiro, que não precisa dormir. Essas coisas. Mas vamos em frente aqui. Deixa eu falar sobre as iniciativas, depois eu comento sobre isso com você. A primeira iniciativa que os líderes devem ter a fim de ter a vitalidade que vem de Deus é saúde física. Abra sua Bíblia em Êxodo 17, 9. O povo está logo na saída do Egito, adentrando o deserto e já tem uma primeira batalha contra os amalequitas. E eu vou ler apenas um verso aqui e eu conto a história para você e você vai entender onde eu quero chegar. Êxodo, que é o segundo livro aí da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 17, verso 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Aqui já fica claro. Percebe, Moisés é um homem aqui que já tem mais de 80 anos. Ele não falou assim, vamos reunir o exército e eu vou liderar vocês. Ele falou, não. Josué, você que tem 40, 42 anos, vai lá você. Eu vou ficar lá em cima no monte, vou orar por vocês. A gente ia falar assim, estratégia de guerra, né? Não quer perder a vida. Não, era o que ele dava conta. Imagina um homem com 82 anos pegando uma espada, mal conseguindo levantar. Ele falou, meu papel agora é orar. Vocês que são mais novos, vão à guerra. Essa compreensão é que faz diferença. E aqui há a frustração da maioria das pessoas no que se pensa sobre saúde física. Por exemplo, quais são suas virtudes? Você sabe me dizer quais são suas virtudes? Ou no que você é bom? Ou nós, crentes, né, os talentos e os dons que Deus nos deu? Você sabe dizer? Você sabe dizer quais são suas fraquezas? Alguém te perguntar assim, quais são suas fraquezas? Você sabe dizer, não, eu sou limitado aqui eu não dou conta e tal. Agora, o terceiro aspecto aqui, John Maxwell fala muito sobre isso, é que nós não sabemos. Você sabe dizer quais são os fatos da sua vida? Coisas que nunca vão mudar porque você é desse jeito, é da sua constituição. Não estou falando de coisas pecaminosas, tá? Estou falando do jeito que nós somos. Por exemplo, eu detesto viajar. Detesto viajar. Odeio ir em praia. Odeio pisar na areia. Vou fazer 49 anos. Você tem esperança que eu vá mudar? Não. Isso é fato da vida. Agora, eu vou. Minha família gosta, tem que ir. Mas se você me perguntar, se eu dependesse de um trabalho onde eu precisasse viajar, eu morreria. Ficaria doente. Fato da vida. Quando você sabe disso, fica mais fácil você tomar as suas decisões. Aí amanhã alguém chega, pastor Marcelo, você não quer virar um conferencista, viajar o país todo? Aí eu penso, nossa, eu vou me sobressair, todo mundo vai conhecer o meu nome, eu quero. Em um mês, ou eu infarto, ou eu morro, ou eu fico depressivo, ou qualquer outra coisa. Menos estarei bem. Até onde sei, não foi para isso que Deus me chamou. E aí isso eu falei na semana retrasada, quando eu falei sobre a visão do líder. O líder que não tem uma visão clara do seu chamado, que Deus quer dele, vai ter muitos problemas. Então, guarde isso, aprenda suas virtudes. Está pensando em saúde física, né? Então vamos lá, virtudes, defeitos e fatos da vida. Você precisa conhecê-los, que envolvem você. Segundo, reconheça seu momento. Moisés poderia falar o seguinte, sabe uma coisa, eu que sou o líder, me dá uma espada aí, eu vou puxar o pelotão. Por que ele não fez isso? Se você continuar lendo o texto e você faça isso em casa, ele mal conseguia ficar com os braços levantados. Precisou de 2 irmãos, um de cada lado, segurando o braço dele, porque o seu braço já era pesado. Então, entenda o seu momento. Às vezes você está querendo fazer alguma coisa que você deveria ter feito quando tinha 18, 20 anos. Por isso que eu falo, não desperdice o seu tempo. Eu comecei o meu ministério com 24 anos.
eu corria, eu nem sabia para que servia a dia de folga. Hoje eu já preciso de 3 dias de folga por semana. Cuidei de jovens, adolescentes. Vai lá em Franca perguntar. Cuidei de jovens, de adolescentes, corria para lá, para cá. Hoje eu não tenho esse pique. Entendo o seu momento. Porque às vezes você está culpando a sua saúde física de alguma coisa que o tempo ou o relógio para nós, como disse Moisés, né? O tempo para nós passa voando. Nós lemos aqui, ó, no Salmo 90. Nós somos como uma flor bonitona de manhã, mas à tarde já está murcha, seca. Então entenda o seu momento. Aí sim você precisa cuidar da sua saúde. Aí você precisa cuidar da sua saúde. Do jeito que der. Porque também o modelo estético que o mundo está nos oferecendo não cabe em nós. Para mim, ou para eu, ou você, talvez, nos encaixarmos nesse modelo, nós temos que parar de trabalhar, de fazer tudo, ficar 24 horas numa academia, comendo alface, tomando água, aquele tanto de suplemento lá, para ver se vai virar alguma coisa. Essa não é a vida. Então, como que Moisés tinha vitalidade? No palácio, certamente ele tinha os compromissos dele como príncipe, trabalhando para o sogro, depois de 40 anos, ele tinha que andar para cima e para baixo com aquelas ovelhas no deserto, de dia e de noite. E agora, eu faria uma pergunta para vocês. E você sabe que Deus tinha poder para isso. Por que Deus não providenciou um camelo para cada judeu caminhando ali? Você já pensou nisso? Ou nunca pensou, né? Eu vivo pensando essas coisas, porque eu sou gordinho, eu penso sempre no que é mais prático. Então, assim, está certo que são 2 milhões de pessoas, mas você duvida que Deus tinha o poder de arrumar um camelo para cada um? Por que o povo ia a pé? Para ter saúde. Por que Jesus andava a pé e não com a mula do ano? Para ter saúde. Por que eles definiram assim, jornada de um sábado, jornada de um dia? Para você saber o que é condição. Agora, nós não conhecemos isso. Nem eu, nem você. A maioria de nós só vai de carro. Se não vai de carro, vai de ônibus. Se não vai de ônibus, vai de Uber. Nem de bicicleta nós andamos mais. Então, às vezes, a nossa própria configuração de vida nos impede de ter a saúde. Aí surgem as oportunidades. Vai na academia. Vai fazer não sei o quê. Agora, acho que como é que é? Beach soccer, né? Que está emagrecendo as pessoas. Aquele negocinho que você fica jogando lá na areia. Beach tênis. Aí, ó. Tá vendo? Já é beach soccer, é futebol. Tá vendo? Beach tênis. É do momento. Vai lá jogar, ver se você emagrece. Quem sabe? Então, são essas coisas aí. Agora, o que a Bíblia ensina é o seguinte. Você quer ter saúde física? Usufrua do dia do descanso, que a Bíblia chama de sábado. O sabate de Deus. Deus nos criou limitados para trabalhar 6 dias e descansar um dia. E esse descanso não é ir em festa, não é fazer churrasco, ir em clube ou qualquer outra coisa. Isso é lazer. Descanso é isso mesmo, deitar e dormir no máximo. E nós somos uma geração que desobedeceu isso. Há 30 anos atrás, na igreja, a gente acha que o pessoal era muito radical, mas eles tinham mais saúde. A igreja disciplinava quem no domingo ia num cinema ou jogava bola. Né? Por quê? Não abria farmácia, não abria supermercado, não abria nada. Hoje teria que disciplinar e ia começar por nós, porque todo mundo sai daqui, vai no supermercado, vai não sei na onde. Entendeu? Nós não descansamos, nós não temos um outro dia. Então nós entramos na semana, que é no domingo, cansados, sem entender quais seriam os benefícios disso. Tempo para refletir. Por exemplo, quem teve aqui tempo para refletir, não precisa levantar a mão não, sobre a sua vida nessa semana. Duvido que você teve. Você deve estar pensando no dia da manhã, os boletos que você tem que pagar, até porque ontem foi dia 10, sábado, aí o boleto, né, do dia 10 cai no dia 12. Então amanhã, você não vê a hora de chegar amanhã para pagar o boleto. Né? Entendeu? Nós estamos estressados com um monte de coisa, você nem sabe quais serão os desafios, nem se você estará vivo, mas você está aí pensando nisso. Nós teríamos um recurso chamado de férias, que deveria ser para descansar, refletir, ter boas ideias. Mas a maioria de nós, pela condição financeira, vende boa parte da série. Não vende tudo porque a lei não permite, não é verdade? Senão venderia tudo. E no tempo que sai, vira um estresse. Você vai viajar, não tem dinheiro. O filho pede uma coisa, não dá. Nós não usamos o tempo que nos é dado para isso. A cultura norte-americana tem uma questão que eles chamam do ano sabático. A pessoa tira um ano, não só para descansar, mas para refletir, repensar a sua vida e daí por diante.
não é da nossa cultura, mas é uma necessidade que, se você observar, todo mundo tem. Por que eu não tenho saúde física? Não é porque eu não vou na academia. Não é porque eu não tenho condição de pagar uma hidroginástica. É porque eu não uso as oportunidades que Deus me dá para entender que a saúde física vem de uma série de elementos. De não extrapolar quem eu sou, de não entrar nos meus efeitos, de entender o momento que eu vivo, os fatos da vida. De entender que quando você tinha 16 anos, você falava assim, vou fazer um regime. Continuava comendo do mesmo jeito, mas dava um jeito e emagrecia. Hoje, depois dos 40, você pode ficar sem comer nada, que você engorda. E não adianta, pode brigar com quem você quiser. Aí fica lá esses influencers de internet, olha, eu me sinto um trapo, mas eu vejo falando assim, não, é só você fazer isso. Acho tão bonito quando você vai num médico endocrinologista. Os endocrinologistas não ficam ofendidos, não, tá? Mas ele fala assim, não, come uma porção de fruta. Eu me sinto um trapo, porque eu não dou conta, né? Porque parece tão simples, né? Fala, não, come uma fruta, ao invés de jantar, come uma fruta. Parece tão simples. Mas não é tão simples assim. Então, irmãos e irmãs, saúde física é um desafio. Mas todos nós precisamos, se nós queremos, como líderes, ter vitalidade. Vitalidade. Tá? E a vitalidade não quer dizer que você vai ser forte aos 80 como você era aos 18. Não tem nada a ver. Mas aos 80 você vai ter a força necessária para cumprir o seu papel como conselheiro. Aos 80 anos você não está subindo para cima, para baixo, correndo para lá e para cá. Você tem a função de aconselhar, de orientar. Então entenda o seu momento. Se você tem 18, vá correr. Se você tem 70, 80, vá orientar. É o que a Bíblia diz. Tá? E quem está no meio aí vai avaliando sua condição e como você se encontra. Segundo, mas veja, é uma iniciativa. Qual que é a segunda iniciativa, então, que os líderes devem ter a fim de ter a vitalidade que vem de Deus? Saúde emocional. Números 11, 28 a 30. Aqui é aquele episódio que Moisés falou assim, Deus, eu não estou aguentando levar sozinho, não. O povo reclamou, lembra? E assim, são 2 anos de reclamação. Moisés falou, Deus, eu não aguento levar sozinho, não. Eu prefiro morrer e tal. E aí, Deus arruma 70 homens para ajudá-lo. Dentre esses 2, não foram até o arraial, onde Deus se manifestou, que foi o Eldade e o Medade. E Josué, que era o moço que servia Moisés ali, ficou muito bravo e falou, meu senhor, proíbe eles. E aí o verso 28 a 30 é a resposta que Moisés deu. Então diz assim, Números 11, 28 a 30. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo de Deus fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Se fosse na nossa geração fragilizada pelo sonho ou pela ambição do poder, nós diríamos o seguinte, não, traz aí o tal de Eldade e Medade, ó, vocês não foram lá no dia não, vocês estão fora. Entenderam? Moisés não tinha problema nenhum. Ele fala assim, quem dera todo mundo aqui fosse líder para nos ajudar nessa grande tarefa. Não tem vaidade. Eu sou o líder, eu posso falar, só eu que falo, só eu que faço. Não, não há vaidades. Se você quer ter saúde emocional, trate de se tornar humilde. Um adendo aqui. Se você não se tornar humilde pela capacidade que Deus te dá de perceber isso, Deus vai te humilhar. E aí não adianta ficar bravo. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus habita com o contrito, com o compungido, e não com o altivo. Jesus disse, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Não faltam textos bíblicos para dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. As coisas boas que acontecem no reino de Deus, como diz o reverendo Ronaldo Lidório, é sempre por causa de Deus e não de nós. Nós não somos figuras insubstituíveis, mas a saúde emocional nossa passa por isso, entenda isso. Há espaço para todo mundo, você não está competindo com ninguém. Para ver quem tem a maior igreja, quem é o melhor presbítero, o melhor pastor, o melhor diácono, ou o que quer que seja. Nós estamos comprometidos com uma causa que é muito maior. E aí,
nós batemos de frente com aquilo que a nossa cultura tem colocado para nós. Quantos jovens e adolescentes estão bebendo aí a largos sorvos na mão desses influenciadores da internet aí, com a possibilidade, com 22 anos, de ser milionário, de ter uma Lamborghini cor de laranja, né? Uma Ferrari vermelha, um Camaro amarelo. E parece tão fácil, né? É só você jogar que você vai ganhar. E nós, na ilusão de encontrar uma resposta simples e fácil para a vida, batemos de frente com a própria tragédia do vício do jogo, que não é diferente do vício do álcool, do vício das drogas e muito menos do vício do sexo. Todos esses têm o poder de dominar a nossa mente, a nossa alma e nos prender de forma que nós não saímos se não for pela graça e pela bondade de Deus. Aí entra então o que está diante de nós. Você quer saúde emocional? Então, encontre o contentamento que vem de Deus. Seja feliz com o que você tem. Ah, mas eu não sou tão alto. E daí? Ah, eu não sou tão magro. E daí? Seja contente com quem você é, com o seu corpo, com o jeito que você é, porque Deus te fez assim e abençoou você dessa maneira. E esse, então, é um dos maiores desafios da nossa geração. Porque alguém coloca lá um estereótipo de alguém que é bonito ou bonita, e nós falamos, eu tenho que ser igual a esse, igual àquela. E ninguém nesse mundo vai ser igual a ninguém, porque Deus nos criou diferentes uns dos outros. Então, encontre o contentamento. Sem contentamento, vai ficar muito difícil. As pessoas descontentes nunca estarão contentes com nada. Saúde emocional passa por isso. A nossa saúde emocional está fragilizada ou está conturbada pela nossa própria culpa, porque ao invés de sermos nós mesmos, nós queremos sempre ser o outro. Nós achamos que se nós tivéssemos uma casa melhor, nós seríamos mais felizes. Nós achamos que se nós tivéssemos um carro melhor, se nós morássemos numa cidade melhor, mas essas coisas não preenchem o vazio do nosso coração. O único que preenche o vazio do nosso coração é Deus. Sua mulher, seus filhos, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai, sua namorada, sua futura esposa, não preenche o vazio do seu coração. Só Deus pode fazer isso. Senão você vai casar e vai continuar frustrado. Vai falar, mas eu casei, eu achei que ia resolver. Não resolve. O problema é mais profundo, o problema é espiritual, onde só Deus pode preencher o seu coração. Aí sim você vai entender o lugar correto da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, da sua futura esposa e daí por diante. Mas sem essa compreensão que Deus é aquele que preenche o vazio da sua alma, você vai ter muita dificuldade. Outra coisa, e é um problema da nossa geração, não se reconhece os limites. Não se reconhece os limites. Por exemplo, é surreal você conversar isso com um professor de educação física, ele vai dar risada. Porque assim, um menino hoje entra numa academia e ele fala assim, não, em 6 meses eu vou ser tão forte igual o fulano de tal, que é fortão, claro. Impossível. Impossível. Ninguém consegue. Aí o que ele faz? Parte para as drogas, listas ou não. E a maioria não é, né? Anabolizantes, uma série de coisas para transformar o corpo dele. Então nós não reconhecemos os nossos limites. Você acha que você dá conta de trabalhar 16, 17 horas por dia. Amanhã o seu corpo vai te cobrar. E se tem uma coisa que cobra com juros e correção monetária, não são os bancos, é o corpo. É o corpo. A hora que você passar dos 40, que eu já passei, eu sei. Mas passar dos 50, aí eu ouço falar, dos 60, dos 70, e quem chega nos 80, ainda que há irmãos e irmãs, o que eu poderia citar? Que a vitalidade é algo assim que enche o nosso coração. Então assim, reconheça os seus limites. Não queira ser quem você não é. Se você é pastor, não queira ser doutor Augusto Nicodemos. Só existe um doutor Augusto Nicodemos. E ele já existe. Seja você mesmo. Como diz aquele pastor americano, treinador de líderes, Tommy Kidd, seja a melhor versão de você mesmo. E aí eu cito Peter Scazzero, ele escreveu um livro, vale a pena ler, O Líder Emocionalmente Saudável. Ele fala assim, não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo.
que é o problema da maioria de nós. Somos ainda como meninos, ficamos brigando por um monte de bobagem, temos medo de um monte de coisa e não falamos assim, olha, Deus me chamou, eu estou aqui à disposição para servir aonde Deus quiser, como Ele quiser, porque esse é meu papel, a vida não me pertence mais, eu pertenço a Ele. Aí entra a terceira e última iniciativa que os líderes devem ter, a fim de ter a vitalidade que vem de Deus, saúde espiritual. No mesmo texto aí de Números 11, olha o que diz o verso 14 e 15. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. O segredo, já que você está querendo, vocês gostam dessas coisas, né? É título de livro americano. O segredo da vitalidade do líder é vida com Deus. Não tem outra. Se você cuidar da sua saúde física, emocional, mas não tiver vida com Deus, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Então o segredo é ter vida com Deus. Por que Moisés não chegou diante do povo e falou, vocês são duros mesmo, vocês são ruins demais, vocês estão me fazendo desejar morrer, ou fulano de tal, ou Beltrano, ou aquele ali. Você não ouve isso em Moisés, porque ele é um homem com mais de 80 anos que sabe que isso não resolve nada. Mas ele falava para quem resolvia. Quem resolve? Deus. Ele falou, Deus, eu não aguento mais carregar esse povo. O povo é pesado demais, o povo reclama de tudo. Desde que eu saí do Egito, o povo está reclamando. Irmãos, quando você lê o texto bíblico, fala que o povo reclamou os 40 anos. E aí Paulo lá em 1 Coríntios 10 nos dá um alerta. Cuidado com a murmuração. Porque o povo saiu do Egito e reclamou 40 anos. Cuidado para a gente não entrar nesse círculo vicioso também e reclamar de tudo. Então, a saúde espiritual passa pela sua vida com Deus. Então, assim, é questão de tempo, né? Então, a primeira é tempo para Deus. Qual é o tempo que você dedica para Deus? O certo era nós respondermos assim, eu dedico 24 horas do meu tempo para Deus. Tudo que eu sou e tenho, de fato, como diz Romanos 12, 1 e 2, pertence a Deus. Quando eu estou trabalhando, é um trabalho secular, mas o que eu faço ali, eu faço sempre o melhor, porque lá eu tenho que glorificar a Deus. Quando eu evangelizo alguém, é um tempo específico, eu faço o melhor porque é para a glória de Deus. Quando eu estou dormindo, eu durmo para a glória de Deus, porque Ele falou que eu preciso descansar para renovar o meu vigor. Quando eu estudo para a glória de Deus. Ainda que eu tenha dificuldade com física, com matemática e outras coisas mais. Mas eu estudo, eu procuro fazer sempre o melhor. É isso que a Bíblia diz. Esse tempo preenchido na nossa mente, absorvido pela pessoa de Deus, vai nos ajudar a enfrentar todos os desafios. E esse é o nosso maior desafio, ter essa consciência de que Deus está presente conosco em todo o tempo e que nós pertencemos totalmente a Ele. Tempo para orar. Quanto mais velho você vai ficando, mais tempo você vai dedicando para orar. Né? Essa é a minha esperança, eu viver mais um pouco, me tornar um homem de oração. Porque quando você é jovem, e eu já fui, a gente acha que não precisa. A gente leva no peito. A gente cria confusão, a gente briga. Olha, eu vejo aí esse negócio de internet hoje, nessas discussões. Gente, se houvesse isso lá em 2001, quando eu me tornei pastor, eu ia estar na frente disso. Eu ia estar brigando, arrumando confusão. Ia ser um quiprocó. Eu nem sei o que ia virar. Nada como o tempo para sarar a nossa alma. Para você falar, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, falando para Timóteo, não entre em discussão boba. Foge de contenda, isso não leva a nada. Sai de grupo de WhatsApp. Não fica gravando vídeo para arrumar confusão. Isso não converte ninguém. Agora, se você quiser converter alguém, então fala do amor de Cristo lá no WhatsApp. Né? Fala da grandeza do poder de Deus. Agora não fica discutindo se é de direita, de esquerda, de lado, de centro. Isso não leva a nada. Vai orar. Vai orar. Se o presidente converter, meus irmãos, resolve todos os nossos problemas. Então dobra o seu joelho e vai orar. Adianta você ficar falando só que ele é ruim, ele é, mas você vai ficar falando, vai resolver o quê? Ora, investe mais tempo para orar. Ano que vem tem eleição, ora para Deus levantar homens aí e mulheres para que ocupem esses cargos de liderança. Outra coisa, você fica morrendo de medo do Alexandre de Moraes, ora para ele se converter também. Se ele se converter, vai ficar mansinho, igual um cordeiro. Agora nós não oramos. Nós temos a maior arma do mundo, que é a oração. É entender que Deus tem o poder de mudar todas as coisas, mas, não, eu acho que não tem esperança, passar a orar mais, meu irmão.
Ora pelo seu pastor também, que sou eu, o reverendo Melquisedeque. Ora para que a gente seja melhor. Ore pelos presbíteros da igreja. Ore pelos homens. Nós vamos ter liderança aí para escolher oficiais. Ore por isso, para que Deus nos abençoe. Outra coisa, você precisa de tempo para ler a Bíblia. Já falei. Esse aqui é a Bíblia da liderança, é a Bíblia da família, é a Bíblia da saúde. O que você precisar de resposta, você encontra aqui. É a Bíblia do sexo. Eu tenho dúvida, o que é sexo, o que pode, não pode. Olha, só lê a Bíblia, meu querido. Aqui tem todas as respostas que você precisa. Qual que é o problema? Nossa preguiça. A gente prefere o influencer, o pastor da internet, entendeu? Com as respostas prontas. E aí nós vivemos um tempo então que nós desconhecemos a palavra de Deus. Moisés conhecia a palavra de Deus. Você vai se lembrar que Josué é o texto, é o verso aí do nosso trimestre, né? Josué 1:9. Quando Deus fala para ele não ter medo, 2 versículos antes Deus falou assim: não cesses de meditar no livro da lei, de dia e de noite. Já falei, entre ler um bom livro, leia a Bíblia, que é muito melhor. Entre assistir um filme com muita alegria e ler a Bíblia com má vontade, é minha opinião. Se estiver errado, você pode me convencer. Eu diria, leia a Bíblia com má vontade, porque Deus tem o poder de transformar a nossa má vontade. Transformar a nossa má vontade. E nos impactar. Aquilo que você começa assim, tenho que ler todo dia, de repente você vai sendo absorvido por uma ação de Deus. Nós deveríamos ler com prazer, mas nem sempre é assim. Nem sempre fazemos como Deus quer. Mas a Bíblia é o poder de Deus. E Deus, quando toca no nosso coração, não há quem possa resistir ao seu amor. E por último, aqui falando de tempo para a família. Às vezes a saúde espiritual vai mal porque falta tempo para a família. Ninguém fala muito sobre isso. Mas lendo a Bíblia você vai ver que muita gente que estava com a vida espiritual bagunçada é porque faltava tempo para a família. Então, considere isso. Mas eu tenho que estar na igreja todo dia. Bom, não tem. Essa ideia é sua. Você que está inventando esse negócio, tem que estar na igreja todo dia. Nem nós somos pastores, não estamos na igreja todo dia. Entendeu, né? Tem tempo para tudo, ok? Lembra o que Paulo falou em 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é inadmissível um crente entrar por aquelas portas sem a sua Bíblia. É inadmissível o crente não ler a Bíblia em casa. É inadmissível. Não entra na minha mente pequena, finita, um crente andar sem Bíblia. Principalmente se ele está se locomovendo para a casa de Deus. Onde para nós aqui, tudo tem que ser provado biblicamente. Não basta eu ficar falando, citando aqui o Ayn Cordeiro, Peter Escaseiro, Ronaldo Lidório, ou quem quer que seja. Tem que estar na Bíblia. Para nós é a nossa única regra de fé e prática e nós não discutimos. Agora, se você está sem sua Bíblia, como é que nós vamos fazer? Aí você vai conferir em casa, depois que você ICC. Aí você vai falar, não, o pastor é tão fiel que eu confio nele. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu quero concluir, irmãos e irmãs, afirmando que o líder precisa ter vitalidade. E que essa vitalidade vem de Deus. Mas você precisa dessas 3 iniciativas. Se a iniciativa parte de você, tá? 3 iniciativas que você como líder deve ter a fim de ter a vitalidade que vem de Deus. Saúde física, cuide do templo do Espírito Santo. Saúde emocional, arrume um amigo ou um mentor para lhe ajudar. Saúde espiritual, invista o máximo de tempo possível com Deus. Com Deus. Nós temos irmãs aqui, mais mulheres do que homens, hein? Uma vitalidade, Dona Eunice, Olga e Cesira, mulheres aí que estão já chegando nos 80 anos, que estão à frente de artesanato, oficina Dorcas, que trabalham, que correm para cima, para baixo, fazendo a diferença. Ainda quinta-feira ela brincou comigo, falou, estou chegando nos 80. Eu falei, eu não chego. Ela falou, não, vai chegar. Eu falei, vou ter que mudar muita coisa. Mas de onde vem essa vitalidade? De Deus. Olhem para o exemplo dessas mulheres e vejam que são mulheres comprometidas com Deus. E me faltaria tempo de dizer tantas outras. Mas está ali a Dona Deise, Dona Lauraci, mulheres crentes comprometidas com Deus, que vão vivendo e vão nos mostrando que viver com Deus é a verdadeira fonte da juventude.